Olá, tudo bem? Como é que você está? Mais uma classe, mais um estudo maravilhoso do livro de João e nós aprendendo cada vez mais um pouquinho sobre a divindade de Cristo, aquilo que nos foi revelado, aquilo que Deus quis que eu e você entendesse, Deus colocou aqui, no livro de João também. E aqui nós estamos aprendendo com o testemunho de várias pessoas, de vários indivíduos, e hoje a gente vai ver também o testemunho dos profetas. Vai ser uma lição fantástica e é muito bom ter você com a gente. Não esquece de dar seu like, não esquece de compartilhar, não esquece de repartir com seus amigos, com seus familiares, tudo aquilo que nós aprendemos juntos. Falado? Então veja, olha, mais uma lição. Já estamos na lição 8, daqui a pouquinho vai estar quase acabando. E você já fez o planejamento para ter a lição do trimestre que vem? Ainda não? Já vai pensando, tá? Para não ficar sem lição. É tão bom a gente estarmos juntos, nós estarmos juntos, e melhor ainda se você já estudou, porque fica mais fácil a compreensão, tá bom? Manda aí para nós o seu abraço, manda aí para nós o seu pedido, né? O Kevin já colocou lá, Kevin? Está aí já o nosso WhatsApp, né? Qualquer coisinha, manda para a gente o seu recado e nós vamos ter o privilégio de recebê-lo e também o privilégio de compartilhar com você as nossas alegrias, tá bom? E hoje eu estou aqui bem acompanhada. Ô, Nívia, faz dia que você não vem, Nívia? Sumi, mas voltei, tá, gente? Isso é muito bom ter você aqui de novo, tá, Nívia? O prazer sempre é meu, viu, Jefferson? Para mim, sempre é um prazer estar aqui, né? Aprendendo, falando sobre o amor de Deus. Que bom. Ela está substituindo o Carequinha, né? Ah, é? Nós estamos bem, hoje nós estamos melhor, não estamos? Com certeza. Só é proibido de ouvir nós falando isso. Não é. Kevin, corta aí, Kevin. Como é que você está, Elton? Tudo ótimo, tudo bem. Estou muito feliz também de estarmos aqui, mais uma vez. Que bom. Nós ficamos mais felizes ainda de saber que você está aí do outro lado nos assistindo. Se puder compartilhar, melhor ainda. E agora aquele momento gostoso, maravilhoso, que a gente gosta de compartilhar com você os seus desejos, as suas necessidades, os seus pedidos. E você também vai interceder conosco com os nossos pedidos também, e também para que essa classe funcione bem hoje e que Deus nos ilumine para que dê tudo certo e a gente aprenda rapidinho tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar. E nós hoje convocamos você, Nívia. Com certeza. Aí, enquanto você estiver orando, você aí vai estar juntamente conosco em oração. O Kevin vai estar com a gente, tudo bem, Kevin? Vai estar com a gente também. E nós aqui oramos junto para que tenhamos uma boa lição e para que Deus também te abençoe a tua família, abençoe também o seu trabalho, a comunidade que você vive. Vamos orar? Vamos orar? Querido Deus, Pai de amor e de misericórdia, obrigada, Senhor, pela liberdade e a oportunidade de mais uma vez abrirmos a Tua palavra. Amém. Pedimos que o Senhor esteja com aqueles pedidos que estão sendo feitos, estão sendo levados até o Teu trono de graça neste momento. Amém. Nós já sabemos que o Senhor os está atendendo de acordo com a sua vontade, para a sua honra e para a sua glória. Amém. Esteja também conosco, né, ao falarmos, ao aprendermos sobre o teu amor. Que o teu Espírito Santo nos conduza e nos ilumine em mais esta lição. É Amém. O que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu te falei, o título da lição é Cumprindo as Profecias do Antigo Testamento. Vamos lá, Elton e Nívia. Qual que é o privilégio, ou seja, qual que é a importância de uma profecia ser cumprida? O que vocês acham? Ela se torna real, né? Quando a profecia é cumprida, ela se torna real e ela é de extrema importância para que os outros consigam entender aquilo que foi dito, aquilo que foi pregado, aquilo que foi falado antes. E bom saber que aquele profeta que falou estava falando a verdade. A verdade, que foi inspirado, é isso? É isso mesmo. E isso traz a certeza, aumenta a nossa fé, né, de que todas as promessas, tudo que Deus tem falado tem se cumprido e o que está por vir vai se cumprir também, né? Então, nos dá a convicção de que a palavra de Deus ela é fiel e inspirada, né? Então, sabe que você lembrou de uma coisa aqui fantástica? Tu falou da importância, né, de que saber que foi feito, falou, cumpriu o tempo, mas, ou seja, se alguém que prometeu no passado fez cumprir e a gente viu cumprir,
e ele prometeu coisas novas, é sinal que as coisas novas também se cumprirão, né? Amém. É bom a gente ter isso no coração. E o nosso verso de hoje começa assim: mas eu tenho, Jesus falando, você que tem a tua Bíblia, abre aí no WhatsApp não, desculpa, no celular, no computador, onde você estiver. João 5, verso 36, que diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito do que o Pai me enviou. Ou seja, o que Jesus falou tem a ver com um dos primeiros versinhos que nós temos na lição, né? Que João falando, ó, isso eu estou escrevendo, isso aqui, ó. Mas não é para vocês entenderem só o milagre, para vocês saberem que o milagreiro, no caso, é Deus, é Jesus Cristo. E Jesus vem agora dizendo que os milagres realmente afirmam que Deus o enviou, né? Então, ou seja, quando nós olharmos essa lição, o que nós temos que aprender é que todos os sinais, os próprios testemunhos, têm a ver com a pessoa de Cristo Jesus. É isso? É isso mesmo. Então, vamos para frente. Vamos lá. Os milagres que Jesus operava, realmente mostravam de onde ele veio mesmo, ou é conversa fiada? O que vocês acham? Absolutamente, né? Mostrava realmente de onde ele vinha e para que veio, né? Aqui veio, né? E o mais interessante de tudo isso, Jefferson, é que ele e o Pai tinham o mesmo propósito. Isso que é lindo, né? O mesmo objetivo, o mesmo propósito. Tudo que ele fazia vinha de quem? Do Pai. E o que eu acho mais interessante é o relacionamento pessoal, né? A intimidade que ele tinha com o Pai. O sucesso de Jesus aqui na Terra, vamos dizer assim, era esse relacionamento, essa íntima relação que ele tinha com o Pai. E tem o autor da lição ainda diz, a gente vai ver um pouquinho para trás, que ele e o Pai eram um. Né? Eu achei fantástico. Essa expressão, eu e o Pai somos um, qual a importância disso, Elton, o entendimento disso? O entendimento é que eles têm o mesmo propósito, os mesmos objetivos. São pessoas distintas, mas que queriam fazer o quê? A salvação da raça caída, dos seres humanos, de nós que somos caídos, né? De toda a raça humana. E o objetivo deles era esse e foi alcançado, né? E a gente vê que João traz bem claro isso, né? A importância que Jesus dá em relação a quem? Ao Pai. Ele veio aqui representar o amor do Pai, né? E ele fez isso de maneira maravilhosa. Eu fiz uma pergunta aqui, vocês já falaram da lição, eu vim aqui na lição, porque eu sou curioso, tá? Uma das perguntas era, qual era o propósito da vinda de Cristo? Você vai falar, não, vim aqui para dar vida, salvar, perdoar pecado, mas o autor coloca isso, né? O propósito da vinda de Jesus foi fazer as obras daquele que eu tinha enviado. Ou seja, ser submisso. Fazer a vontade do Pai, né? Fazer tudo aquilo que o Pai determinasse que ele fizesse. Parece com a gente ou não? Não, né? Acho que não. A gente quer fazer as nossas obras, a gente quer se aparecer, né? Se não for eu, meu nome está aí. Não, não está. Interessante, né? A gente quer ser reconhecido o tempo todo, né? As nossas pequenez, porque nós somos pequenos diante de tudo que a gente vive e conhece, né, da Bíblia, mas a gente quer ser reconhecido o tempo todo. A gente quer ser lembrado o tempo todo, né? E só o Espírito Santo para tirar isso, né? E a gente vê as pessoas que realmente aceitaram a Cristo e amam a Deus e as pessoas que são transformados por esse poder, né? E aqueles que não são, infelizmente, trazem uma aparência de religião, mas, na verdade, querem aparecer, né? A gente vê muito isso. Mas aquele que aceita a Cristo e tem o poder do Espírito Santo dá um testemunho grandioso, bem né? diferente, né? Bem diferente. Entende realmente o propósito, né? Porque o propósito de Deus não é o exterior, não é o mostrar, o querer saber. O propósito de Deus é mudar, é salvar. A gente viu algumas lições atrás, né? Que a função de Jesus, que eu achei tão interessante, foi vir para salvar. A preocupação daquele povo naquela época era que Jesus viesse de uma outra maneira. Mas ele veio para salvar, para restaurar. E só ele pode fazer isso, né? E interessante que essa submissão de Jesus ao Pai também nos ensina muita coisa, né? Para nós, né? A submissão que a gente tem que ter, né?
A humildade, né? O reconhecimento de que não é capaz. A gente não tem isso, né? A gente acha que nós somos prepotentes, né? Eu posso, eu devo, como se a gente realmente tomasse a frente e tudo se resolvesse. Agora, já que nós estamos falando que os milagres de Jesus mostravam que ele estava com o Pai e tal, João fala que esses milagres mostravam, o bom mesmo é que o milagre que Jesus fez foi tão bom, tão forte, que todos creram, não foi assim? É ruim. Essa cara aí de Tá vocês. difícil. Não foi assim, não? Não foi todo mundo que creu, não? Vou te contar. O autor fala, né, que nem o seu povo acreditou nele, né? Ah, então não foi, não. Não, Os líderes religiosos, ninguém creu. principalmente, né? E que os milagres maiores que ele fez aqui, né? Quer dizer, tinha os falsos milagreiros também, né? Que faziam aquela... Mas agora é muito fácil nós lermos aqui a palavra de Deus e a gente falar assim, se eu tivesse lá, eu não iria fazer isso, né? A gente fala, né? A gente fala, mas se Será? nós estivéssemos vivendo lá, como seria a nossa reação, né? Porque o contexto do Messias era o quê? Vir como rei, estabeleceu o reino aqui na terra. E Jesus e o Pai estavam querendo mostrar o que? Algo muito maior do que isso. Era a libertação do pecado, de ter a vida eterna, né? O reino eterno. E eles não queriam isso, né? Então, você vê que eles atacavam Jesus o tempo todo. Apesar de tudo que Jesus fez, eles atacavam, porque eles queriam fazer a vontade deles e não a vontade do Pai, do Filho. Jesus lá bem claro, né? Mas para nós hoje é muito fácil a gente ver isso. Mas naquele tempo não deve ter sido muito... Eles queriam uma libertação imediata, né? Porque é igual o Elton disse, eles viam sobre um jugo muito grande daquele povo naquela época. Então, eles eram muito subjugados, altos impostos, eles não podiam contar com nada. Então, eles acreditavam mesmo que Jesus vinha para salvar aquela situação. Os olhos deles não estavam no céu, né? Não estavam na verdadeira salvação. E a gente, igual diz, a gente critica porque a gente não estava lá, né? Mas não devia ser fácil a situação deles ali. Não, eu fico até imaginando uma coisa, vocês falando aí, sabe que a cabeça da gente voa, né? Quando os outros estão explicando, né? E quando eu era menino, eu sempre fui bonito, de nascença, né? A Mike disse que eu sou um gato, né? Então, importa o que ela fala, não o que vocês vão falar. Mas assim, quando vinha um menininho com cabelo mais bonito, que mudava de uma cidade para outra, menino que dava inveja de nós, dava uma ciumeira. Eu fico imaginando os líderes religiosos vendo alguém chegando com milagres mais bonitos, com uma fala que tinha autoridade. Eu fico pensando assim, eu fico lembrando, quando é menino não, a gente é vez de grande mesmo, chega um rapaz que prega melhor, que canta melhor, uma pessoa muda para cá, assim, agora perdi meu canto, sabe como que é, né? O ser humano é assim. Então dá para a gente entender, mas como líderes, né? E como pessoas cristãs, eles tinham que ter deixado, como o Elton sempre chama a atenção, o Espírito Santo trabalhar e fazer com que o João fazia, né? Importa que ele cresça e que eu diminua, né? Foi isso que eles não permitiram, né? Então, os sinais mostravam que Jesus tinha relacionamento com o Pai e vivia com o Pai. Só que na parte de segunda-feira, Jesus chama uma outra autoridade, além dos sinais e dos milagres, que também testificava dele. De que Jesus está falando aqui? Da Bíblia, né? Da Bíblia? Da autoridade da Bíblia. Autoridade contra fatos não há argumento, né? Opa! E o que a Bíblia tinha tanto assim que falava de Jesus? Tinha tudo, né? Tinha tudo? No Antigo Testamento era tudo sobre Jesus, né? Então, assim, e tem outra questão também. Hoje eles falam assim, o Antigo Testamento não serve para nada, não. Agora é o novo, vamos viver a graça e tal. Mas se nós eliminarmos o Antigo Testamento, nós vamos perder várias profecias que indicavam a primeira vinda de Jesus, que aconteceu e tudo se cumpriu, que nós vamos ver aqui, e também sobre a segunda vinda, né? Lá tem tudo isso. É a ligação, né? E não pode ser separado. Agora, como que a gente pode ver tudo isso é importante? Jesus venceu as tentações. Satanás tentou ele. Sim, já de cara, né? Ele venceu com o quê? Está escrito, né? E ele deixou esse exemplo para nós. Nós só vamos vencer tentações, as nossas fraquezas, porque nós somos fracos. A nossa tendência é ir para o lugar mais fácil. O mais fácil é o mundo. Nós só vamos vencer através do
do assim diz o Senhor. A Bíblia deve ser o fundamento, né? Das nossas ações, da nossa fé, do que a gente pregar, né? Eu não consigo imaginar o que eu aprendi sobre a Bíblia ou o que eu vá falar para alguém sobre Deus que não esteja fundamentado na Bíblia. E a gente sabe que a Bíblia entrelaça ali os versos, né, o antigo com o novo, e Deus e a inspiração foi tão real, foi tão verdadeira que tudo se casa, dá certinho, como dizia minha avó, tudo orna, né? Tudo dá, tudo combina. Tudo orna. Né? Tudo orna. Ela fala, tudo orna. Isso é antigo, hein? Eu acho interessante como Jesus começou a chamar a atenção deles. Na linguagem de hoje diz assim, vocês examinam as Escrituras porque achais ter nelas o quê? A vida eterna. A vida eterna. E são elas mesmas que testificam? De mim. De mim. Mas ele continua, contudo vocês não querem vir a mim para ter a vida. Ou seja, Jesus está primeiro elogiando eles, vocês examinam as Escrituras porque vocês tentam encontrar o quê? A vida eterna. Só que a vida eterna está diante de vocês. Vocês não enxergam. E vocês não querem vir a mim. Não é o mesmo quadro que às vezes acontece com a gente. Nós mesmos cristãos, você que está em casa, você que está no trabalho, nos ouvindo, na rua, não importa onde você estiver. Você viu que às vezes a gente vai na Bíblia, até com boas intenções de encontrar a vida eterna, mas quando a gente encontra aquilo que às vezes vai contra a minha linha de pensamento, aí é a segunda parte de Jesus, né? Mas vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Tem que pensar nisso, não tem? E ele continua, né, no 46. Porque se de fato cresceis em Moisés, isso aí, Elton. Também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. E aí no 47, se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Porque ele falava aquilo que já estava predito, né? O que Moisés falou, o profeta, né? Vai ser um profeta igual a mim, vocês ouçam a ele. Tá? Era tudo que aconteceu lá, indicava a quem? A ele, a Jesus. E eles sabiam, os líderes sabiam, o povo Israel tinham o Antigo Testamento, eles liam, mas não basta somente ler, né? Se não tiver, não perceber o lado espiritual do que está ali indicando, vai ser em vão. Porque a gente vê muita gente que lê, mas não resolve nada. Então, por isso que antes de a gente ler a Bíblia, a gente tem que pedir para quem? Para o Espírito Santo iluminar. E Jesus estava ali, a palavra viva estava diante deles, e eles o quê? Não percebiam. E como pode ser uma coisa dessa? Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode fazer uma coisa semelhante também, se nós não tomarmos cuidado. Né? Quando eu vi, eu me lembrei, vocês me desculpam, meninos, tá? Não vou ofender vocês, não. Mas homem... É o Kevin que você vai ofender. Homem vê, mas não enxerga. Aê, homem enxerga, mas não começou, vê. Kevin. O que acontece? O que eu pensei nisso? Esses dias o Milton estava procurando o cinto. Nívia, cadê o cinto? Cadê o cinto? Milton, o cinto está na gaveta. E ele abriu a gaveta, mexeu, não achou o cinto. Eu cheguei lá e falei, Milton, olha o cinto aqui. Foi a primeira coisa que eu vi, foi o cinto. Então, a gente vê, mas não enxerga. É igual a questão do ouvir, né? Tem a diferença de você ouvir, tem a diferença de você escutar. Então, se você não estiver inspirado mesmo, se o Espírito Santo não estiver conduzindo, eu posso saber essa Bíblia aqui de cor, mas ela pode não fazer sentido nenhum para mim. Eu posso não entender ou não aceitar o entendimento que ela quer passar para mim. Então, isso foi o que aconteceu com eles. Eles eram conhecedores da Bíblia. Eles eram doutores da lei, mas era oco. Por quê? Era só casca. Por dentro não tinha inspiração. Você falando que eles eram doutor na lei, na conversa de Jesus com Nicodemos, quando eu for assim como Moisés levantar, quer dizer, ele sabia, eu vou ser levantado na terra. Olha que legal. Eu sou o pão. Entende? Então, tudo coisas assim que trazia lá do Antigo Testamento, trazia Jesus se referindo a ele, né? Então, ou seja, a todo momento Jesus tentava dizer para eles, olha, meu amigo, aquilo que você lê, aquilo que você examina, aquilo que você está lá, ó, que você é doutor, como você disse, está aqui, ó, está aqui. E a teimosia não deixava. Elton, quando você fica cavucando assim, eu amo. Não, assim, Lucas 16, a gente sai um pouquinho de João, Sim. Vai em Lucas 16, Jesus conta uma parábola do rico e mendigo, que é uma parábola. Aquilo ali, tem uns que falam, tá vendo? A pessoa morre, vai para o céu, o outro vai para o inferno. Não é isso. Jesus estava contando uma parábola, uma coisa que um erro que eles cometiam, e Jesus queria mostrar isso. Mas o importante é o quê? Que Jesus fala o quê para eles?
O rico fala o quê para Abraão? Manda alguém, né? Manda um Ressuscita alguém para ir lá e não era para ir conversar. alguém morto, não. Não. Tinha que ressuscitar para ir lá. E aí, o que Jesus fala, né? Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, o que adianta ressuscitar alguém? E isso era uma referência a quem também? A Lázaro, que ele ia ressuscitar depois. Depois de 4 dias, eles viram aquilo e queriam matar Jesus e matar Lázaro. Então, não adianta a pessoa, se a pessoa não quer saber da verdade realmente e colocar no coração, não adianta fazer milagre que não vai adiantar. A gente tem que conhecer o que é a palavra. E você vê, falando de Lázaro, né, que a gente já falou algumas semanas atrás, o que acontecia? Após 2 dias, de acordo com a crença deles, como que Jesus pensou mesmo no sinal para que ele fosse verdadeiro. 2 dias, na crença deles, a pessoa ainda tinha condições de ressuscitar. Então, Jesus esperou passar quantos dias? 4, para não ter dúvida mesmo do que estava acontecendo. Então, o sinal era verdadeiro. Eles sabiam. Eles só não estavam reconhecendo. Não queriam reconhecer. Não queriam. Né? Eu até uma leitura, até com a Mike, a gente lendo lá o livro de Atos, aí dizia assim, e muitos sacerdotes creram. Achei tão legal essa expressão. A gente, quer dizer, teve os teimosos, mas também teve aqueles que creram. Aí eu falei para a Mike, sabe por que eu não gosto de discutir Bíblia com ninguém? Eu não perco tempo quando discutir Bíblia, não. Porque a verdade faz com que a pessoa fique com raiva da própria verdade, quando ela não quer reconhecer, e do mensageiro. É verdade. E a gente vê que isso está acontecendo aqui na pessoa de Cristo. Isso. As profecias se desvendando aos olhos deles, e eles querendo matar o homem da profecia. Pois é. Loucura, né? Não, demais. Fala Moisés, né? Gente, vocês estão falando... Moisés está falando de quem? Igual você disse, né? Está falando de mim. Como é que vocês dão ouvidos a ele e não prestam atenção em mim? Pois é. Né? Coisa impressionante. E nós temos mais profecia. A lição de terça-feira fala de algumas profecias do Antigo Testamento que também se cumpriram, e João usou elas, tanto João como Jesus, né? Aqui, que vocês têm anotado aí das profecias que fala ali na parte de terça-feira? Então, João 1:23, né? Vai lá, João 23. 1:23, que fala assim. Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Né? Está lá em Isaías 40, verso 3, falando sobre João e sobre Jesus também, né? Exato, sobre os dois. E lá em Isaías 700, mais de 700 anos antes, prevendo o que João Batista iria fazer, né? Abriu o caminho para Jesus e sobre Jesus. E adiantou eles verem Elias? Né? Ele era uma representação de Elias, João Batista. Pois é. Jesus estava ali com quem preparou o caminho. E não adiantou nada, né? E em João 2:16, 17, tem mais alguma coisa aí? Ele disse lá, né? Tirem essas coisas. E disse aos que vendiam as pombas. Você abriu ali? 2:16, 17? Que eu sou meio cego. Se eu for ler aqui, vai dar uma confusão. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Então, aqui é Jesus zelando, né? Pelo templo. Aí ele pega o chicote, aí vai lá em Isaías, né? Salmo 69, 9. Aí está aqui, ó: pois o zelo de tua casa me consumiu, e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Exato. Por isso que eu não sei se foi João ou se foi Marcos, não, foi Lucas que falou assim, que quando eles viram Jesus fazendo, e assentaram na mente, ou seja, o cumprimento da profecia. Então, quer dizer, o zelo que consumia Jesus, né? Tem mais alguma coisa aí? Tem Jeremias, né, falando sobre o manancial de águas vivas, né? Mas o povo naquela época, lá Jeremias estava fazendo o quê? Cavando cisternas rotas, ou seja, cisternas que a água vazava, né? E Jesus se refere a ele como a água que viva. E aí quando vai com a samaritana, Exato. A água que nunca vai parar de fluir, pois né? É. Então tudo está ligado a quem? O passado com o presente de Jesus naquele tempo. E tem a outra de Números, né?
falando da Páscoa, da libertação do povo do Egito, lá em Números 9:12, né? Que nenhum osso deveria ser quebrado do quê? Dele, né? Do cordeiro lá, que na Páscoa o povo lá no Egito não poderia quebrar, e também em Jesus não foi quebrado nenhum osso, né? Osso. Então, tudo se cumprindo fielmente. Então, assim, todos eles, mas João dá um destaque muito grande sobre isso, né? Para mostrar que realmente se cumpriu tudo. Quer ver? A Nívia ela acabou com a minha festa antes, quando eu pedi para os milagres, todo mundo creu, disse que não. Agora, com esse cumprimento de profecia que a gente viu aqui, Nívia, agora eles creram, né? Ué, Nívia, que povo teimoso da tua lição aí? Não creio. Inclusive, olha, o jeito que eu estudei, Jefferson, eu não tinha prestado atenção. Às vezes a gente estuda e não presta atenção em alguns sinais, né? Nem os discípulos. O autor da lição disse que eles creram após Jesus ter ressuscitado. Olha aí, gente. Aí eu trago para mim, né? O que é diferente da gente? Nada. Nós não somos diferentes deles, não. E olha que era para a gente ser melhor. A gente tem a experiência deles, né? A gente tem os erros deles, os acertos deles. Mas nem eles que ficaram com Jesus durante todo esse tempo, vamos dizer que conheciam pessoalmente, né? Tinha uma convivência maior, nem eles acreditaram. Eles foram entender tudo mesmo depois da ressurreição de Cristo. Na lição de quarta-feira, eu sei que nós já falamos ela aqui, mas eu queria pegar mais um pouquinho para o momento. O último parágrafo termina assim, que é a afirmação ousada para fazer sobre si mesmo. Que é o verso que nós acabamos de ler, João 5,39, né? Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Bom, se fosse você, Nívia, que estivesse escutando Jesus falando isso, você fala, gabador, né? Fiado, né? Aquela história, né? Que ninguém gava zeca, né? Ou seja, parecia que ele estava se autoproclamando aquilo que ele não era. Não era essa impressão que ficava? Exatamente, ainda mais vivendo naquela época, né? A gente tem sempre que entrar no contexto do que está acontecendo. Então, eu acho que se eu vivesse naquele contexto, acho que sim. Falei, nossa, mas que prepotência, né? Quem é ele para achar que é o dono da história, né? Eu acho que eu pensaria assim também. Agora, vê se é diferente. Existe a tal da verdade relativa hoje. A Bíblia dá brecha para isso, para a verdade relativa, ou existe uma verdade absoluta? Tem absoluta sempre. Quem que diz que é a verdade? Jesus diz que ele é verdade, Deus fala que ele é verdade, o Espírito Santo fala que ele é a verdade. E agora? Cada um não tem sua verdade? A verdade é única, né? Uma só. Interessante, né? É igual o Elton disse aquele dia, ó, daqui a um tempinho atrás aí. São 3 seres diferentes, 2, né? No caso, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas com o mesmo objetivo, com a mesma finalidade, com o mesmo pensamento. E com a mesma verdade. Eles, né? Eles são a verdade. Ô Elton, eu vi que você já está aí na parte de quarta-feira também. Nívia, vamos aí junto. Aqui tem mais algumas profecias sobre Jesus. Não sei se vocês porque eu sou meio... João 12, 13, fala do que aí na Bíblia de vocês aí? 12, 13. Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Isso está onde lá? No Salmo 118, 26. Ué, mas Salmo não é livre só de cantar, não? É a profecia? Salmo 118... Já é a segunda profecia 26. Que a gente encontra nos Salmos, hein? Exato. Ô, Nívia, você só cantava Salmo e agora o que você vai fazer? Então... Vai ter que começar a estudar ele profeticamente, hein? Para você que não sabe aí, a Nívia é a nossa cantora oficial aqui da igreja, tá? Vocês têm que assistir, vocês têm que vir para ver ela ao vivo aqui, vale a pena, tá bom? Tem mais alguma profecia aí? Tem do jumentinho. Do jumentinho também? Eu vou falar dos outros 2 aqui. Do jumentinho, 2... E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Isso está em Zacarias 9, 500 anos antes
de acontecer. Então, tudo se cumprindo fiel, muitas coisas, muitas evidências, né? Quer dizer, não tinha como duvidar, tinha como crer, né? É. Mas, assim, duvidar, a lição, ainda não vamos chegar lá, mas fala aqui que Deus nunca tirou o quê? A dúvida. A dúvida, né? De a pessoa ter a dúvida. Ele nunca falou assim, não, você não vai, você vai aceitar. Ele nunca obrigou nada a ninguém, né? A liberdade. Então, é sempre a dúvida, ele deixou aberto, se a pessoa quiser ter dúvida, né? Pode ter. Pode ter, mas quem tem dúvida e de uma coisa tão evidente é porque não quer. Imagina, realmente. 700 anos antes, 500 anos antes, profetizado. Nívia, tem mais alguma coisa para nós bonita das profecias da Bíblia? Temos aí, né? Como lá em João 13:18, Salmo 41:9. Mais um salmo? Mais um salmo. O que está falando lá para nós? Assim como Davi, Jesus seria traído por um amigo próximo. Caramba, hein? Um beijo, né? É. Por alguém da convivência dele, né? A gente está falando aí de Judas, né? É, de Judas. Se vocês verem o Kevin dando beijo em mim, é para trair, tá? Não é Kevin. Coisa de ou seja, você vê claramente. Aí vem aquilo que você falou antes, que eu até tinha esquecido, que tem na lição também, né? Por que foi mais fácil crer depois que Jesus ressuscitasse? Que eles viram tudo isso e tiveram tempo para pensar um pouquinho mais. Caramba, Jesus falou. Olha aqui, ó, Jesus não falou, mas tem lá o jumentinho, tem o Judas que beijou e traiu. Quer dizer, fica mais palpável, né? Por isso que hoje eu tenho mais obrigação que crer que eles. Foi vocês falaram isso também agora há pouco. Por isso que eu tenho que crer mais. E tem mais alguma coisa, Nívia? Ele foi transpassado, né? Está lá também em Zacarias 12:10, 13:6, João 19:37, né? Que diz, e ele foi. Os pregos furaram sua fronte, suas mãos, seus pés, o seu lado, né? E quem fez isso? O seu povo, né? Sim, sim. Então, mais uma profecia havia se cumprido aí. Hein? Tem dúvida? Você está com dúvida ou já deu para crer? Nossa, não tem nenhuma. E você que está aí nos assistindo, e daí já deu para crer? Você viu? João, ele relata isso de forma bem objetiva, porque ele diz, a finalidade do livro de João, se eu estiver errado, vocês falam, é mostrar a divindade de Cristo. Existe uma coisa, Elton, que as pessoas têm dificuldade, esses dias eu vi alguém comentando, que é a questão de Jesus, Filho de Deus. Pai. Eles esquecem de colocar um tempo nessa... Quando que Jesus se tornou filho? Certo? É o único lugar na Bíblia. Você vai para o Velho Testamento, você vai encontrar vários nomes para Jesus, mas nunca filho. Uhum. Quando que você vai encontrar filho? Na encarnação. Uhum. Antes, sempre foi tratado como eu sou. Uhum. Ou seja, ele se fez filho. Exato. Então, ou seja, João, e aqui a gente está vendo que as profecias falam de um Deus que viria lá da eternidade, é isso? Uhum. E nós conseguiríamos reconhecê-lo mediante aquilo que os profetas falaram dele, né? Exato. Coisa interessante, hein? É fantástico, né? Será que tem alguma profecia para nós? Tem, né? Tem. Aquele que for fiel até a morte. Já te recurou da vida. Olha a importância de a gente crer na palavra de Deus, na Bíblia. Agora, na parte de quinta-feira, eu queria que vocês me explicassem, que aqui eu fiquei confuso. Vocês são daqui de baixo. Mas por que Jesus falou isso para nós, Elton? Porque é. Nós somos aqui de baixo Ele mesmo. estava certo. Mais que certo. Né? Nós somos daqui mesmo, ficar quieto, então. Tem um hino da igreja, né, que fala pés na terra e os olhos no céu. No caso, aqui nesse caso, é totalmente pé na terra e olhos na terra. Né? É o que Jesus está falando aqui. Quer dizer, eles estavam mais preocupados com as coisas deste mundo do que estar diante do Rei dos Reis, feito homem, para vir aqui para salvar a eles e rejeitar, né? Querer as coisas essa miséria desse mundo, né? Perto do que ele estava oferecendo, né? Então, assim, e a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente cai nessa armadilha também, porque o mais inimigo que é que a gente fique preso aqui, né? Exatamente. Igual ele vai ficar e vai ter um fim, né? Posso botar ela na Nívia? Pode fazer uma pergunta difícil para ela? Pode. Ela que é professora. Claro. Ô, Nívia, veja só. Eu fiz uma pergunta aqui para a parte de quinta-feira, que você mesmo já respondeu ela lá na parte de terça-feira, né?
Imagine o privilégio de presenciar Jesus fazendo tudo isso ao vivo, né? Você falou, será que nós queríamos também, né? Agora, vamos mudar um pouquinho a situação, o tempo e a profecia. A Bíblia fala de muitas profecias contemporâneas a nós. E muitas delas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. O comportamento nosso, Nívia, está sendo o comportamento de quem crê ou dos líderes religiosos às vezes? É uma pergunta, né? Existem momentos em que nós somos como eles. Nós somos vestidos de religião, mas não somos piedosos, não somos amorosos. É igual matemática. A professora tem sempre que dar um exemplo, né? Tem os tipos de fração. Tem a fração aparente, tem a fração mista. O que é a fração aparente? A fração aparente é aquela fração que você consegue dividir o numerador, o de cima pelo de baixo, e ele dá um numeral inteiro. Então, eu costumo dizer para as crianças assim, que ela tem roupinha de fração, mas é um numeral inteiro. Então, a mesma coisa somos nós. Estamos vestidos da religião, mas não somos piedosos, não somos amorosos. A nossa aparência é de piedade, mas a gente não tem, Jefferson. Às vezes nós estamos longe disso. E é por isso que a gente fica limitado a entender a vontade de Deus na nossa vida e a entender o cumprimento das profecias como elas devem ser entendidas. Então, ou seja, a gente vê os acontecimentos proféticos e vivemos como a gente está falando, generalizando, porque assim é mais fácil de explicar, né? E vivemos como se Jesus nunca viesse. E eles tendo Jesus à frente, e para eles esse Jesus ainda não veio. Até hoje, né? Tem judeu que espera Jesus. Até hoje. O Messias já veio 2000 anos depois e eles estão esperando. Nós temos que tomar cuidado para não acontecer isso com a gente, né? Isso, se não tomar, acontece, né? E eu achei interessante, eles estão falando que Jesus proclamava a verdade, independente das pessoas aceitarem ou não. Ou não, né? É igual a volta dele, né? Igual a volta Ele vai dele. vir independente se eu, você, o Jefferson estiverem prontos, quisermos ou não. Pois é. É independente da gente. E a nossa missão hoje é proclamar isso. Independente se a pessoa vai aceitar ou não. Nós temos que proclamar isso. Jesus nos deu essa missão. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado. Se nós não fazemos isso, é porque nós estamos, vamos dizer assim, traindo a Jesus. Ou não estamos obedecendo a Ele. Então, a gente tem que pedir muito para o Espírito Santo mudar o nosso coração. Porque, às vezes, a gente está tão preso nas coisas desse mundo que nós esquecemos de olhar o quê? Para as coisas celestiais. É o que estava acontecendo com os líderes lá. Eles queriam o quê? As coisas deste mundo. E Jesus estava diante deles, eles não queriam enxergar aquilo, queriam as coisas do mundo. E hoje em dia, como as coisas do mundo estão pegando o cristão aí. Né? Agora, vem cá. Jesus conhecia o coração deles ou não conhecia? Conhecia. Claro. Conhecia. Como conhece o nosso. Isso. Agora, o que é interessante, Jesus investia tempo em dialogar com eles, mesmo sabendo que eles não o aceitariam. É aí que é o mágico, né? É aí que é ser Deus, né? Pois é. Olha quantas oportunidades a gente tem, Jefferson. E Deus não faz a mesma coisa com a gente? Deus não investe tempo, não investe cartucho na gente? O maior exemplo que a gente vê na lição aqui é Judas, né? Judas andou com Jesus 3 anos e meio. E Jesus sabendo que ele era um ladrão, Que era um ladrão da bolsa, que depois o João fala, né? Ele é o ladrãozinho, filho da como mãe. a profecia que a Nívia falou aqui, de que aquele que comia pão com ele ia trair ele, mas Jesus nunca atacou Judas, nunca repreendeu assim de fazer mal para Judas, sempre ele tinha palavras de carinho, incentivo, de amor, de né? carinho, de perdão, para ver se Judas mudava aquela atitude dele. Infelizmente não quis, porque ele não força ninguém, Jesus não pode forçar, mas ele nunca fez qualquer coisa que Judas falasse, nossa, Jesus foi mal comigo, hein? Até quando Judas repreendeu Maria Madalena, quando quebrou o vaso lá, Jesus repreende ele de uma forma assim, que Você era... podia falar, ô seu ladrão, você tá querendo roubar os trezentão que Poderia. vale o negócio aí? Poderia humilhar ele na frente de todo mundo lá, mas Jesus falou o quê? Não faz isso com ela, né? Ela está fazendo um bem para mim, vai ser lembrada. E não repreende ela, não. Mas ele poderia falar, você é um ladrão, eu sei que você é um ladrão, você rouba.
Você quer esse dinheiro para você roubar, podia humilhar ele na frente de todo mundo, e não fez isso. E a nossa tendência é fazer o quê? Atacar as pessoas. Com certeza. A gente vê muito cristão, pessoa que fala que conhece a Bíblia, atacando os outros aí. E Jesus não fazia isso, a gente tem que aprender. Mas o Espírito Santo, o que eles começaram a entender? Porque Jesus soprou sobre eles o quê? O Espírito Santo. Santo. Primeiro encontro com eles lá, e Jesus faz o quê? Sopra o Espírito Santo para eles já entenderam. Aí quando Jesus vai embora no Pentecoste, o que é? Aí vem o Espírito Santo com toda a força e poder. E a gente tem que pedir isso, senão a gente faz a mesma coisa. Então nós temos que aprender com Jesus muitas coisas, né? Muito, nossa, muito, muito. Nívia, nós estamos chegando no final da lição. O que você assim quer deixar para mim, para todos nós, para os nossos amigos, do ponto principal que foi a lição para você? Para mim, a lição trouxe ao meu coração a necessidade que eu tenho de viver Cristo. Não só falar Cristo, mas viver. Na minha família, na minha sociedade, onde eu frequento, aqueles que não me conhecem, porque não adianta a gente falar bonito, aprender, mas viver. Eu não quero mais ser vestida da religião. Eu quero ter piedade no meu coração. Amém. Eu quero ter bondade e que as pessoas, né, vejam em mim Jesus, que eu acho que é o mais importante. Amém. Elton, e você? O que você quer deixar de recado para nós? Isso que a Nívia falou é essencial, porque é interessante que os líderes lá no passado, eles conheciam a palavra, mas eles estavam tão cheios de tradições, cheios de cerimônia, que perderam essa espiritualidade. E nós podemos perder isso também. Temos que ser dependentes de Jesus todo instante. Clamar ao Espírito Santo que mude o nosso coração. Porque senão a gente pode fazer a mesma coisa. Eu posso saber a Bíblia, mas atacar as pessoas. Exatamente. Não amar as pessoas, não amar Jesus. Eu posso fazer trabalho para Deus e, no entanto, não ter Deus, que é o merecedor do trabalho, em meu coração. Aí vai ser o quê? Eu sou merecedor disso, salvação pelas obras. E não é justificação pela fé e o amor de Cristo no coração. Então, assim, essa lição foi bem clara para mim. A gente precisa ter dependência de Jesus a todo instante. Amém, amém. E aqui na nossa parte de sexta-feira, vai falar um pouquinho daquilo que você chamou a atenção, que diz assim: olha só, preste atenção você que às vezes duvida. Muitos que são inclinados à dúvida se justificam dizendo que, se lhes fosse apresentado a prova que Tomé recebeu de seus companheiros, eles creriam. Não compreendem que tem não somente essa prova, mas muito mais. Muitos que, à semelhança de Tomé, esperam que desapareça todo motivo de dúvida, nunca realizarão seu desejo. Vão se consolidando gradativamente na incredulidade. Aqueles que têm o hábito de olhar para o lado sombrio, de reclamar e queixar-se, não sabem o que fazem. Estão lançando as sementes da dúvida e terão também uma colheita de dúvida a ceifar. Aí vem Jesus no nosso verso, diz assim: mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. E sabe qual é o pior de tudo? Foi tocado aqui hoje o tempo inteiro. Eu e você temos escrito, nós temos as testemunhas oculares que relataram. A gente tem 2000 anos de história que confirma esse Jesus que nos ama tanto. Nós temos várias profecias na Bíblia que revelam, né? Isso aqui que nós estamos vendo hoje. E nós temos as profecias contemporâneas que também foram profetizadas a nosso tempo. E às vezes nós estamos que nem os líderes religiosos, endurecendo o coração e não permitindo que Jesus toque nele. Tomara que o que o Elton falou e a Nívia falou, que o cristianismo seja uma realidade, que o Deus do cristianismo seja uma realidade na minha e na sua vida, que possamos olhar para a Bíblia e achar nela aquele de quem ela testifica, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Certo? Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado por essa lição. Obrigado porque o Senhor nunca deixou ninguém no vazio do conhecimento.
A gente viu aqui várias profecias que falaram de Jesus. Eles tiveram chances de conhecê-lo. Hoje nós temos chance maior de conhecer Jesus. Ó Deus, que sejamos diferentes de alguns líderes religiosos, de algumas pessoas da época de Jesus que endureceram o coração. Sim, que nós possamos, por intermédio do Teu Santo Espírito, abrir o nosso coração e mente, para que o Espírito Santo trabalhe em nós, nos convença e nos converta, e que nós possamos esperar Jesus junto com os nossos. Por favor, ó Deus, dá-nos fé. É o que nós suplicamos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nossa, mais uma lição. Viu que rapidinho que essas lições estão acabando tão ligeiro, Nívia? Eu acho que a culpa é do nosso diretor, né? Certo? Não? Podemos ficar mais meia hora? Não, né? Muito obrigado por você ter estado conosco na nossa classe. E semana que vem, no mesmo canal, mesmo horário, mesmo dia, teremos uma nova lição sobre Jesus Cristo, que é o personagem central da minha e da sua vida. Mas lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus abençoe você, seu lar, seu trabalho, a sua vida e a sua semana, e até a próxima escola, tá bom? Um beijão para vocês.